Você sabia que Monteiro Lobato foi um escritor extremamente preconceituoso? E o preconceito dele não ficava só na arte moderna, não, ia muito mais além. Com certeza, na sua infância, você já deve ter ouvido algumas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, visto alguns personagens, porque todo esse enredo, ele faz parte do imaginário infantil brasileiro. O que poucas pessoas sabem é que toda uma discussão sobre o racismo gira em torno da obra de Monteiro Lobato. E tudo isso foi levantado aqui no canal por conta de alguns vídeos que eu gravei sobre a Semana de 22 e que Monteiro Lobato participou de forma indireta com toda a movimentação que gerou a arte moderna no Brasil. Ele foi um crítico ferrenho de tudo isso. E estudando um pouco mais a fundo sobre a história e a importância do Monteiro Lobato para a história brasileira, na literatura e na arte, eu encontrei alguns fatos muito interessantes e que devem ser levados em consideração. Então resolvi fazer esse vídeo para nós analisarmos um pouquinho sobre o teor racista por trás de alguns personagens, de alguns livros de Monteiro Lobato. Vamos começar esse vídeo então entendendo um pouco mais sobre o contexto e entendendo mais um pouco a fundo e a origem de todo esse preconceito e esse racismo que era explícito nas falas, nas cartas e nos livros do Monteiro Lobato. Então, em 1888 aconteceu a abolição da escravatura no Brasil. E depois de um tempo, a sociedade estava meio perdida sobre o que iria acontecer, né? Os negros aí começaram a surgir como uma classe de trabalhadores e que começaram a ser vistos como, por exemplo, preguiçosos, né? Não gostavam de trabalhar, mas que na verdade eles ajudaram os seus donos a construírem toda a sua riqueza. E depois de libertos, ficaram ali também perdidos, sem estarem devidamente inseridos no mercado de trabalho, sem ter uma qualificação adequada para isso. Então, gerou toda uma classe de negros que estava também um tanto quanto sem um lugar na sociedade naquela época. Muitas coisas surgiram em torno disso, muitos preconceitos surgiram em torno disso. Acontecia no mundo um movimento chamado de eugenia, que aconteceu aqui no Brasil também. Então, a partir do final do século XIX, vieram para cá pessoas com esse pensamento, tanto que na década de 20, década de 30, ou até mesmo um pouco antes disso, o próprio governo meio que incentivava a vinda de imigrantes europeus para o Brasil com uma tentativa de embranquecimento do brasileiro. Então, muito se falava sobre a raça negra enquanto uma raça inferior. Então, o que eles pretendiam? Branquear o Brasil, ok? Então, essa questão da eugenia aconteceu no Brasil, inclusive na Constituição de 32 e na de 34 também, tem alguns itens ali que justificam e também incentivam, de certa forma, a questão da eugenia. Então, os intelectuais achavam que se tratava de uma questão de higiene social. Para eles, o saneamento, a eugenia e várias outras questões de saúde estavam envolvidas, que era uma coisa só. Então eles achavam que os negros eram inferiores intelectualmente, que eles eram inferiores fisicamente e que quanto mais embranquiçada fosse a sociedade brasileira, a população brasileira, melhor seria. Inclusive, alguns estudiosos, né, da eugenia naquela época faziam alguns gráficos e já pensavam e projetavam assim que dentro de 100 anos o povo brasileiro seria 100%. Não teríamos mais negro, porque eles inclusive incentivavam de certa forma a esterilização dos negros, que é uma coisa, nossa, que choca a gente, e também a questão dos brancos não se envolverem com os negros, que era visto como uma coisa bizarra, não era visto com bons olhos. Então tudo isso fez com que no imaginário brasileiro gerasse todo um preconceito que era ali pautado por alguns cientistas, por intelectuais e por políticos de certa forma. E assim, esse negócio de eugenia no Brasil é algo que quando a gente para pra pensar, chega a chocar, porque a gente sempre associa a questão da racial e a questão de uma raça superior com o nazismo, com a Alemanha, com Hitler. E aqui no Brasil, antes
de explodir o nazismo na Alemanha, já tinha todo um movimento que falava sobre certos pontos que foram utilizados por Hitler, por exemplo, né? Então a gente vê ali a questão de acharem que a culpa das pandemias que surgiram no Brasil no início do século XX era dos negros recém-libertos, porque eles que transmitiam algumas doenças. Então imagina a cabeça da população ouvindo esse tipo de afirmação, né? Então, por isso que essa questão do racismo ainda perdura depois de muito tempo. Então nós temos dentro da história do Monteiro Lobato, falando um pouco mais sobre isso, né? Sobre o trabalho dele, ele foi influenciado, ele era assim uma pessoa que era muito simpatizante dessa questão da eugenia, ele achava que isso deveria realmente acontecer, que isso era uma questão de prioridade pública, política no Brasil, para que o povo brasileiro se tornasse superior, mais branco e superior. Então nós temos, dentro das histórias de Monteiro Lobato, alguns personagens negros, como por exemplo a tia Anastácia, que na verdade ela não tem filhos e tem a ver com a questão da esterilização dos negros, né, a pretensão disso. E o tio Barnabé, que também não tem parentes, enfim, são pessoas que provavelmente eram recém-libertos, que seriam escravos, enfim. Temos a figura do Saci, que o Saci era um menino que tinha uma perna só, que era um personagem um tanto quanto misterioso, que envolve ali com algumas questões do folclore brasileiro, as lendas brasileiras, e que ele era muito malandro, e que ele tinha toda aquela malandragem, né, que também está associada ao negro aqui no Brasil, e ele então colaborou para essa questão da eugenia. E olha que fato interessante, ele passou um tempo nos Estados Unidos, foi passear lá, enfim. E quando ele voltou, ele escreveu o livro Presidente Negro, e ele escreveu esse livro para vender nos Estados Unidos. E esse livro tem toda uma história futurista de um cara que vem pro futuro e que ele vê num certo ano, 2228, se não me engano, que haveria um presidente negro norte-americano e que isso geraria toda uma problemática envolvendo a raça negra, e que no final das contas, no final do livro, os negros foram extintos, enfim. E ele escreveu esse livro, claro que era uma ficção, mas que tinha toda uma ideologia eugenista. Ele fez para ser vendido nos Estados Unidos. Os americanos acharam um tanto quanto ofensiva a história narrada no livro e decidiram não publicá-lo nos Estados Unidos. E ele, em algumas cartas, chegou a afirmar que ele havia lançado esse livro de uma forma muito tardia, que ele deveria ter lançado antes, quando os americanos eram mais hostis aos negros. Enfim, ele sempre deixou muito público, muito clara o seu posicionamento eugenista em várias áreas de formas diferentes, principalmente no seu trabalho. E essa questão da eugenia também apareceu na arte. Nós temos uma tela de 1895 de Modesto Brocos chamada A Redenção de Cã, que mostra de uma forma muito clara essa questão racista muito pungente no Brasil naquele momento. Nesse quadro nós temos uma mulher extremamente negra num canto, que seria a avó da criança apresentada, do outro lado o pai da criança muito branco, e no meio uma mulher jovem morena, que naquela época era chamada de mulata, né? Uma morena clara com um bebê extremamente claro com os olhos azuis no colo. Então por que redenção de Cã? Porque na história bíblica, Cã, depois do dilúvio, riu do pai Noé, que se embebedou e ficou nu, enquanto os outros irmãos foram cobrir a nudez do pai com um tecido. E Noé havia amaldiçoado Cã, que os filhos dele seriam escravos dos filhos do irmão. E de certa forma, alguns relatos eles mostram que o Cã era o filho com a pele mais escura, então daí a origem dos negros e também da escravidão dos negros. Então nessa obra mostra bem essa visão de tornar
a raça cada vez mais pura, como se deixar de ser negro fosse uma redenção ou uma libertação do povo brasileiro. Então, essa questão da eugenia aparece em várias expressões artísticas diferentes. Por exemplo, o Roquete Pinto, que foi o fundador da rádio, primeira rádio no Brasil, em 1922, ele fazia parte de todo esse movimento eugenista, assim como alguns médicos, cientistas, políticos que estavam ali presentes e envolvidos em tudo isso. E Monteiro Lobato também fazia parte de todo esse movimento. A relação do Monteiro Lobato com a arte moderna está muito próxima com a sua relação com a eugenia, porque da mesma forma que ele considerava a raça branca, ariana, mais bonita, superior à raça negra e à raça asiática, entre outras, ele achava que a arte clássica tradicional era mais bela, mais bonita do que a arte moderna. Então essa questão da busca pelo belo, pela perfeição, estava presente no trabalho do Monteiro Lobato, e essa era a visão que ele tinha, tanto de uma questão etimológica brasileira, uma questão racial brasileira e também uma questão artística. Então olha como o preconceito artístico do Monteiro Lobato tem uma raiz muito mais profunda. E é muito maluco a gente imaginar que no Brasil, muito antes do nazismo, lá na Alemanha, já se falava muito sobre pontos que foram abordados por Hitler tempos depois. Então, como a escravidão no Brasil gerou toda uma deturpação mental que até hoje perdura por conta de algumas crenças que foram disseminadas dentro desse projeto da eugenia do Brasil. O livro Presidente Negro é o único livro adulto, de leitura adulta, feita por Monteiro Lobato. Com certeza não é um livro que deve ser lido por estudantes do ensino médio do fundamental, porque depende de uma certa maturidade, de um certo conhecimento para se entender do que se trata esse livro. E as suas publicações dos seus livros, infantis, são muito utilizados e muito lidos por crianças, estudantes, enfim, faz parte do imaginário infantil de todos nós. A televisão já fez vários remakes, narrou de várias formas diferentes as histórias do Sítio Pica-Pau Amarelo, entre outras. Como principalmente o texto do Sítio do Pica-Pau Amarelo já tem mais de 100 anos, já está ali como domínio público. Então está sendo reescrito sem as partes consideradas racistas e ofensivas. Então estamos vendo ali um movimento para que essas histórias sejam contadas a partir de uma nova ótica, adequada à nossa realidade e à nossa visão um pouco mais ampla sobre esse assunto. Muito bem, é uma questão muito polêmica, é um tema que tem muito pano para manga aí, para outros vídeos que serão feitos. Espero que você tenha gostado. Se você caiu aqui nesse canal por esse vídeo, temos um conteúdo maravilhoso de História da Arte que vai prepará-lo para o vestibular, para o Enem e para a prova da escola. Aproveita, já se inscreva no canal, deixa aquele like e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo.